Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Shalom, Adonai, povo de Deus. Boa noite. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Aleluia, Deus. E Ele está aqui nesse lugar, louvado seja Deus. Eu e você que está nos ouvindo essa palavra. Aleluia. O Senhor nos criou. Nós temos uma identidade, louvado seja Deus, criada por Deus na minha vida e sua vida, louvado seja Deus. E o nosso adversário, ele quer, aleluia, porque quer anular, aleluia, essa identidade a qual o Senhor deu para mim e para você, louvado seja Deus. Por isso, aleluia, louvado seja Deus, nós devemos lembrar: quem sou eu? Aleluia, Deus. Nós somos filhos de um Deus vivo, o qual criou os céus e a terra. Nós pertencemos a Ele, aleluia, louvado seja Deus. Você é filho de um Deus vivo. Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há, aleluia, louvado seja Deus. E o inimigo, aleluia, louvado seja Deus, tem se levantado para dizer ao contrário, que nós não somos filhos de um Deus vivo. Um Deus todo-poderoso, aleluia, que é capaz, aleluia, louvado e exaltado seja teu nome, de fazer algo impossível, extraordinário na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Aleluia. Eu convido, aleluia, você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios 1. Aleluia. Glória de Deus. Oh, aleluia, Deus. Efésios 1, do 1. Aleluia. Louvado e exaltado seja teu nome. Aleluia. Livro de Efésios, Aleluia, capítulo Deus. 1, versículo 4 em diante. Oh, glória. Louvado e exaltado seja teu nome. E aí também o Senhor me deu também no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26 ao 27, Aleluia, Jesus. para confirmar a palavra, louvado seja Deus, a qual o Senhor nos gerou, aleluia, louvado seja Deus. Quando se encontrar, dê uma glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, em fim de pertencermos, somos somente a Deus, e nos apresenta diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nós tornaríamos seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois isto era o seu prazer e a sua vontade. O 6. Portanto, louvamos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados. Isto é, aos nossos pecados são perdoados. Como é maravilhoso a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura, até aqui no 8, parei muito. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aleluia, o Senhor me chamou, pode sentando. O Senhor te chamou, louvado seja Deus. Aí você abre aí rapidão sua Bíblia, que eu vou ler aqui junto com você, só para confirmar a palavra no livro de Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Criação do homem. Aleluia. Que fala assim também: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme semelhança, alguma versão fala, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves, aleluia, do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o répteis que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou o homem, e a mulher os criou. Louvado seja Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus.
o Senhor criou nós, imagem e semelhança do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não podemos, aleluia, louvado seja Deus. Antes de começar a entrar na mensagem, eu vou só orar pela palavra, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, agradeço a Ti, Pai, pela Tua palavra, que é santa, fiel e verdadeira, Pai. Que a Tua palavra nos fala, Pai, passarás os céus e a terra, mas a Sua palavra não vai passar, Pai. E assim, Pai, eu creio, Pai amado, que tudo que está escrito aqui, Pai amado, tem, Senhor Deus amado, um propósito, Pai, para a humanidade, para a nossa vida, Pai. Então toma, Senhor, a minha vida, Pai, meus lábios, Pai, para falar, proclamar, Pai, a Tua palavra. E o coração, Pai amado, de cada um que aqui está, e os ouvintes, Pai, que não estão aqui dentro, mas ouve a Tua palavra, Pai. Aleluia. Toma a mente, toma coração, tira todo embaraço, empecilho, tudo aquilo que Ele pedir, Pai, da Tua palavra, Pai, fluir nesse lugar. E assim, Pai amado, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus. Nós somos imagem e semelhança do Espírito Santo de Deus. E quantas vezes, aleluia, o inimigo tem, tentado mudar, esse cenário, aleluia, essa imagem a qual o Espírito Santo de Deus fez em mim e você, aleluia, louvado seja Deus. Ou tem usado vida para falar, não, você não é nada, você, não passa e fala algumas coisas que entristecem o nosso coração. E quanta gente, pessoas aceitam, aleluia, louvado seja Deus, o que o inimigo tem falado. Louvado seja Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Que lindo isso, ser semelhante ao Pai, aos anjos, louvado seja Deus. Você é um homem, você é uma mulher preciosa, um ser humano precioso, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor criou, aleluia, louvado seja Deus. Então, aleluia, louvado seja, não deixe, aleluia, que o inimigo mude, aleluia, louvado seja Deus, essa palavra a qual o Senhor proclamou, sobre mim e sobre você, louvado seja Deus. E o livro de Efésios, aleluia, louvado seja Deus, fala assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da sua união com Cristo, louvado seja Deus. Aleluia. Você é dele, aleluia. Eu sou dele, aleluia, louvado seja Deus. Não deixe, aleluia, louvado seja Deus, que o inimigo, aleluia, venha tirar você, aleluia, da presença do Pai. A palavra de Deus fala para mim e para você, a única coisa que separa o homem e a mulher do Senhor Jesus é o pecado, louvado seja Deus. Aleluia. Então, meu amado irmão e irmã, você que nos ouve essa palavra, não deixe que o pecado separe você, aleluia, da presença do Espírito Santo de Deus. Porque, aleluia, quando, aleluia, Adão e Eva, aleluia, pecaram, eles saíram do jardim, do Éden. Então, aleluia, louvado seja Deus, se, aleluia, nós deixamos o pecado, aleluia, entrar em nossos corações, em nós, aleluia, louvado seja Deus, o Espírito Santo também, aleluia, vai, aleluia, sair. Aleluia, Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então que possamos a cada dia, louvado e exaltado seja o teu nome, nos limpar com o sangue do Cordeiro, aquele, aleluia, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado, louvado seja Deus, que a sua morte ali na cruz, louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus, foi, aleluia, para nos redimir de todos os pecados, aleluia, louvado seja Deus. Quando ele fala que o véu foi rasgado, louvado seja Deus, você e eu temos o livre acesso de entrar no Santo dos Santos, aleluia, conversar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus, confessar a Ele, aleluia, o nosso pecado e falar: Jesus, eu pequei, Pai, eu falei, eu desejei, Pai, o inimigo tem me acusado, Pai, na minha mente, falar: tu pecou, tu fez isso ou aquilo. Mas eu preciso, Pai, de libertação, de cura, Pai. Porque eu não quero mais que ele venha acusar diante dos meus olhos, nos meus ouvidos, falar, aleluia, louvado seja Deus. Porque, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor fala: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. No ponto, aleluia, continuando, fala assim: a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Louvado seja Deus.
Ele quer que nós sejamos somente Aleluia. dele, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Por que, missionário? Como é que o Senhor vai querer que eu, aleluia, o adore e adore ao mundo? Como é que o Espírito Santo de Deus quer, aleluia, louvado seja Deus, que eu, aleluia, louvado seja Deus, glorifique a Ele na sua casa de oração e lá no mundo, aleluia, aí fora, na minha casa, eu abro o meu lábio para falar palavrão ou amaldiçoar o meu próximo, louvado seja Deus. Se nós formos chamados, aleluia, louvado seja Deus, para ser bênção, aleluia, na vida de cada um, louvado seja Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor nos chamou para sermos somente dele. E Ele fala, apresentarmos diante dele sem culpa. Porque, meu amado irmão, quando nós chegamos na casa do Senhor, se nós temos alguma coisa errada, nós oramos, nós clamamos, mas o inimigo vai acusar. Não, você fez isso, você fez aquilo de errado, aleluia. Como é que você, aleluia, está adorando? Como é que você está, aleluia, falando, né, da palavra do Deus vivo, aleluia. Aleluia. Então, Ele fala que devemos entrar na sua presença diante dele sem culpa, louvado seja, glorifica o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja teu nome. E o tema qual o Senhor me deu fala, é sobre quem sou eu, louvado seja Deus. Glória a Quem é Deus. você, aleluia? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É, Aleluia, compreender Deus. quem você é, envolver e reconhecer o seu valor e a sua posição em Deus. Aleluia. Filho de Deus, nós somos, como eu falei no início. Nós somos filho de um Deus vivo, aleluia. Glória a Deus. E aqui tem uma mensagem a qual o livro de João, capítulo 1, versículo 12 ao 13, né? Filho de Deus, a Bíblia ensina que aceitar a Cristo, aleluia, você ganha direito de ser chamado filho de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu vou ler aqui para você, louvado seja Deus, Aleluia. no livro de João, capítulo 1. Louvado e exaltado seja teu nome, porque a maravilha qual o Senhor fez na minha vida e na sua vida é grande, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E ele fala assim na sua palavra, ó, porém, alguns creram nele e o receberam, e a este ele deu o direito de ser, ou ser chamada, que fala, tornares filho de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Então nós não podemos, né, ser um crente a qual que nós não acreditamos ao Pai, ao Deus vivo, a qual nos criou, louvado seja Deus. Glória a Deus, Senhor. Por isso que ele fala, todo aquele que crê, né, que eu sou, que ele é o Deus vivo, a qual criou, aleluia, não tem dúvida, aleluia. Ele fala que nós teremos esse direito Aleluia, de ser Jesus. chamado Glória filho a Deus. de Deus, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Louvado e exaltado seja teu nome, Jesus. E aí, continuando aqui na sua palavra, Aleluia. por causa do seu amor por nós, aleluia, Deus já havia resolvido que nós tornaríamos seu filho por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Então, aleluia, o prazer e a vontade a qual Deus tinha tanto, e esse amor por mim e por você, aleluia, louvado seja Deus. E quantas vezes você meditando, aleluia, louvado seja Deus, nós não tínhamos esse direito Aleluia, Deus. de ser chamado filho de Deus. Aleluia. E aí Deus pensou, por cada um de nós, Aleluia, os seres humanos a qual vivemos aqui na terra, Aleluia. eu vou dar o direito ao João, a Maria, ao Rosivaldo, né, ao Pedro, de ser chamado meu filho.
E eu vou enviar o meu filho, aleluia, ao mundo, para que ele venha morrer, aleluia, louvado seja Deus. Para que toda a criação, aleluia, louvado seja Deus, possa ser, aleluia, redimido dos seus pecados. E assim venha ser, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, comigo, aleluia, louvado seja Deus. Por isso que ele fala assim, ó, portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu, aleluia, gratuitivamente, por meio do seu querido Filho. Aleluia, essa bênção maravilhosa, louvado seja Deus. Gratuitivamente, louvado seja Deus. Essa graça, essa misericórdia que se renova toda manhã por mim e por você, através da morte do seu Filho amado, aleluia. Louvado e exaltado seja teu nome, Jesus. E quantas vezes, aleluia, louvado seja Deus, o inimigo, aleluia, louvado seja Deus, quer tirar isso de nós, aleluia, a adoração, o louvor, aleluia, louvado seja Deus, né, de nós nos rendermos aos pés do nosso Mestre, aleluia, do nosso Pai, aleluia, louvado seja Deus. Tem tirado o ânimo, aleluia, louvado seja Deus, do povo de Deus, aleluia, glorificar Ele, se alegrar na presença, porque como a pastora falou quando ela veio trazer a mensagem inicial, que quando nós estamos na presença do Senhor, na casa do Senhor, a fartura de alegria, louvado seja Deus. O inimigo tem tirado, quer tirar de muitos a alegria, quer tirar essa identidade de mim, de você, aleluia. Essa identidade a qual o Senhor deu para mim e para você, o povo alegre, o povo que tem paz, aleluia, que tem comunhão, louvado seja Deus. Exaltado é teu nome, Jesus. E assim, ó, o 7 fala assim, ó, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados. Pela morte de Cristo Jesus, fomos libertados. Aleluia, meu Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus. Como eu estava falando, o inimigo ele tem querendo aprisionar a vida do povo de Deus. Aleluia. Mas a palavra do Senhor Jesus fala para mim e para você. Aleluia. Pela morte de Cristo ali na cruz, Glória a Deus. nós fomos libertos. Somos libertos. Fomos libertados do pecado, das algemas. Louvado seja Deus. Nós fomos libertos para glorificar a Deus. Por isso que nós falamos, somos livres para adorar o Senhor Jesus, né? Somos livres, aleluia, louvado seja Deus, para falar do amor de Jesus. Somos livres, aleluia, louvado seja Deus, para abraçar o nosso irmão e falar: ei, Jesus te ama, louvado seja Deus. Somos livres, aleluia, para orar por outras pessoas. Somos livres, aleluia, louvado seja Deus, para, aleluia, louvado seja Deus, ajudar o nosso próximo, louvado seja Deus. Aleluia. E também, aleluia, louvado seja Deus, ele fala assim, ó, e os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa essa graça de Deus. Aleluia, Deus. Qual o pecado ainda que está na sua vida, que tem parado você, que não tem deixado, aleluia, você adorar o Senhor Jesus, que não tem deixado você, aleluia, louvado seja Deus, né, ser livre diante da presença do Pai? Qual o pecado, aleluia, louvado seja Deus, que o inimigo ainda acusa, aleluia, você ainda, louvado seja Deus, impede de você entrar no Santo dos Santos, porque a palavra do Senhor Jesus fala para mim e para você que os nossos pecados são perdoados. Aleluia. E eu também falei que quando nós confessamos os nossos pecados, deixamos, o Senhor Jesus perdoa. Aleluia, louvado seja Deus. Seja qual for o pecado que ainda impede você, aleluia, de caminhar, aleluia, verdadeiramente na presença do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para perdoar, Ele está aqui para libertar, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. E no livro também fala aqui, ó, amado, você é escolhido. Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, você é escolhido. Aleluia, Jesus. Você que está nos ouvindo, você é escolhido.
por Deus. Aleluia. Você é amado por Deus, louvado seja Deus. Oh, glória a Como Deus, assim, meu Senhor. irmão? Desde o ventre da nossa mãe, assim é o início da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Desde o início do século, aleluia, louvado seja Deus, você já foi escolhido. Glória a Deus. Você já foi escolhido, louvado seja Deus. Aleluia. Muitas vezes, aleluia, fala, irmão, eu estou longe da presença do Senhor Jesus, eu estou afastado, aleluia, louvado seja Deus. Eu nem acredito mais que Jesus me ama, mas eu quero falar para você. Que Jesus lhe ama. Que Jesus está te esperando de braços abertos. Glória a Deus. Não importa, aleluia, o pecado ao qual você cometeu, aleluia, louvado seja, ele está de braços abertos, ele morreu de braços abertos, falando, ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque, aleluia, louvado seja Deus. Deus, aleluia, enquanto, aleluia, ele não voltar, ele é a minha e a sua salvação. Aleluia. E depois, aleluia, quando ele rasgar esse céu, aleluia, louvado seja Deus, aí já não tem mais jeito. Não vai haver mais jeito, aleluia, louvado seja Deus. Porque ele vai vir para julgar, aleluia. E hoje ele está vindo para libertar. Aleluia. Ele está vindo para ser o nosso advogado, o nosso juiz, aleluia. Ele vai vir como juiz daqui quando ele rasgar esse céu, louvado seja Deus. E aí não haverá mais tempo, aleluia. O tempo é hoje, o tempo é agora, louvado seja Deus. De, aleluia, nos entregar, de nos prostrar diante do Pai, aleluia. E nos, aleluia, confessar tudo aquilo que nos deixa longe, aleluia, da presença de Deus. Aleluia. Amado, você é escolhido, louvado seja Deus. Glória a Você foi Deus. escolhido antes da fundação do mundo. Aleluia. Aleluia. Profundamente amado. No livro de Efésios, capítulo 4, capítulo 1, eu gostaria que você lesse aí para mim. Glória a Deus. Efésios, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, Senhor. Efésios, capítulo 1, versículo 4, até o 5. Quem encontrou, dê glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 1:4. Efésios, capítulo 1, o versículo 4 ao 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia. Deus nos chamou. Você foi chamado, aleluia, para ser um só corpo com Ele. Um só Espírito, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí você pensa assim, o inimigo ele coloca assim na mente, muitas vezes, do povo de Deus. Eu pequei. Aí o inimigo acusa. E aí ele abaixa a cabeça. E o inimigo vai tomando a força. E o inimigo continua acusando e falando que você não pode. Que você, aleluia, louvado seja Deus, perdeu. Que você não garante. E o inimigo tem colocado muito isso na mente dos servos de Deus. Aleluia. Tem colocado sono para não buscar a presença de Deus, para não ler a palavra de Deus. Mas ele fala assim, que nós somos um só corpo e um só espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou eu e você, louvado seja Deus. Aleluia. Então, aleluia, louvado seja Deus, nós não podemos aceitar o que o inimigo tem, aleluia, levantado, muitas vezes até a pessoa. Mas é o contrário, qual que nós somos escolhidos de Deus, que nós somos só uma só carne e espírito, aleluia, com o Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. E o propósito ao qual Deus me chamou, eu e você, louvado seja Deus, é para servirmos, fazer a sua obra, para fazer a diferença, louvado seja Deus. Por isso, aleluia, nós somos identidade de Deus, do Deus Altíssimo, Deus vivo, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E
o 5 ele fala assim, ó, há um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Aleluia. E muitas vezes, aleluia, louvado seja Deus, nós paramos e deixamos de adorar esse Deus poderoso. Aleluia. Esse Senhor, aleluia, louvado seja Deus, que criou os céus e a terra através de uma palavra. Aleluia. E através dessa palavra, Ele também permitiu a qual, aleluia, a Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, sobre nós venha ter efeito. Venha ter, aleluia, louvado seja Deus, transformação. Venha ter, aleluia, através da sua palavra, nós profetizamos na vida do nosso próximo, haverá ânimo, coragem, vigor. Aquele que está fraco, aquele que está desanimado, né? Quando falei, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na tua vida. Ei, você foi chamado e escolhido, aleluia, com o propósito de levar, aleluia, a palavra, de ganhar alma para o reino de Deus. Você, aleluia, é um profeta, você é uma profetisa, aleluia, do Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja Deus. E quando eu falei profetiza, eu estava lendo na Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, que a mulher é uma profetisa, aleluia. Quando é chamada, e o homem profeta, louvado seja Deus. E eu me perguntei, né, porque eu assisti alguns filmes e tem profetiza também de pessoas que não são evangélicos, que não tem a presença do Espírito Santo de Deus, mas são chamadas mulher também de profetiza, louvado seja Deus. E aí eu me perguntei ao Senhor Jesus, né, porque na palavra de Deus também fala que a mulher é profetiza, louvado seja Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus, Ele nos escolheu para ser profeta. Glória a Deus. De proclamar o seu evangelho, aleluia, louvado seja Deus. E quantos, aleluia, louvado seja Deus, muitos necessitam, aleluia, que nós dê uma palavra de ânimo, profetizar cura, libertação na sua vida, louvado seja Deus. E continuando aqui, aleluia, louvado seja Deus, na palavra do Senhor Jesus. Não vamos demorar muito, vou pular aqui para o 7. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, e isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhoso. Aleluia, sua graça e misericórdia por mim, por você, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Como é maravilhoso, aleluia. Aleluia. E o outro ponto que eu quero, né, deixar aqui para a igreja do Senhor Jesus, eu copiei 4. O terceiro é nova criatura, Glória a Deus. que está no livro de 2 Coríntios. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou ler aqui na versão 2 Coríntios, pode procurar aí. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. 5, 17, aleluia. Não sei o que vocês estão sentindo, mas eu estou com calor aqui muito grande. Fala assim, 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Nova criatura, só passando aqui, ó. Passando, não, o passado não define você. Pois em Cristo, tudo se faz novo. Glória a Deus. Agora vamos ler. Aleluia. Capítulo, aleluia, 5, 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, uma nova criatura. Aleluia. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transformou, aleluia, ou nos transforma de inimigos em amigo dele. Aleluia. E Deus nos deu a tarefa, aleluia, ou o direito de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Glória a Louvado seja Deus. Aleluia. Então, nós precisamos estar unidos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Porque, aleluia, Ele fala para mim e para você, o passado, meu filho, minha filha, não define o seu futuro, aleluia. O passado, aleluia,
é Deus, aleluia, louvado seja Deus, que vai criar um novo história na sua vida. Aleluia. Quando eu estava falando do que você fez, do pecado que você fez lá para trás, já foi passado. Esse que Deus quer fazer tudo novo na minha vida e na sua vida, louvado seja Glória a Deus. Deus, aleluia. Então, o passado não define o seu futuro, louvado seja Deus. O primeiro passo, aleluia, quem tem que dar é eu e você. O que impede, aleluia, muitas vezes, de acontecer algo na sua vida e na minha vida, somos nós mesmos. Nós não queremos dar o primeiro passo, nós pensamos, mas eu vou ficar cansado de... Vou dar um exemplo, uns exemplos aqui. Aleluia. Eu vou ficar cansado de me levantar pela madrugada e orar, Aleluia, Deus. porque eu tenho que trabalhar amanhã. E eu vou, ficar muito cansado, então eu vou dormir. Aleluia, Deus. Aí você dorme. Já começou a impedir as bênçãos do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Eu não vou jejuar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque eu vou ficar tonto, eu vou cair, eu posso desmaiar. Eita. Aí você de novo já está impedindo, aleluia, do Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Aleluia, Deus. Não vou ler a Bíblia, louvado seja Deus, porque tudo somos nós que impedimos o Espírito Santo e a presença de Deus fluir em nossa vida. Nós vamos chegar mais próximo do Pai. Eu não vou ler a Bíblia, louvado seja Deus, mas eu vou ouvir um vídeo de uma palavra. Você está impedindo de Deus falar com você diretamente. Aleluia. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, que Deus está falando comigo e com você, e aí você impede de Deus falar diretamente contigo. E muitas vezes você pede tanto de Deus, Deus fala comigo, Deus, eu preciso, Pai, de força, Pai, para me caminhar, para me, continuar na tua presença, ser fervoroso, E aí nós estamos impedindo, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. E para terminar, Aleluia. o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia, Deus. Eu acho que eu até esqueci de copiar aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus, você tem um propósito ativo e transformador na cidade onde você mora. Aleluia. Aleluia. Você, aleluia, louvado seja Deus, Deus chamou você com um propósito. Glória a Deus. Na casa de oração, na rua, no seu trabalho, na sua casa, por onde você estiver, Deus te chamou com um propósito. Aleluia, Deus. De ser luz para aqueles que estão nas trevas. Deus te chamou para ser luz, aleluia, para iluminar, aleluia, louvado seja Deus. E sal da terra, aleluia. Que bênção, essa é a nossa vida. Aleluia. Esse propósito, aleluia, louvado seja Deus, que Deus nos chamou para ser sal e luz do mundo, aleluia, louvado seja Deus. Eu convido a amada igreja a ficar sobre os seus pés, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Fale para o seu irmão, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Fale aí, dê um abraço aí nele. Glória a Você Deus. tem uma identidade. Aleluia.